Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 28 de janeiro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. O reino de Deus sempre foi comparado à semente. Essa semente representa o quê? A palavra. A semente, ela é vida. A semente traz em si toda a potencialidade, toda a probabilidade de se tornar uma planta, de dar muitos frutos. As sementes são sempre as mesmas, mas a qualidade da terra varia muito e a qualidade do semeador também varia. Às vezes a terra é boa, mas aquele que semeia não sabe semear, não capina, não cuida da terra e a semente não produz frutos. E às vezes a semente não é tão boa, mas o agricultor prepara bem a terra, irriga, aduba a terra produz. Então, na sua vida, você deve se perguntar não sobre a semente, que é boa, que é a palavra de Deus, mas como você está cuidando do terreno do seu coração. Você está se preocupando em retirar os pecados que representam os matos? Você está se preocupando em adubar bem com oração, com a Eucaristia, comunhão, a oração, né, da palavra de Deus, a oração do terço? Se você cuidar bem do terreno do seu coração, ainda que seu terreno seja ruim, que sua história seja torta, você dará grandes frutos para a igreja e para o mundo. E Jesus disse que a semente que foi lançada, ela caiu na terra. O agricultor vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Não é o semeador, o agricultor, que faz a semente nascer. A terra tem força própria para fazer aquela semente crescer. Assim, a palavra de Deus que semeamos também é, quando lançada no coração das pessoas, ela mesma dará seus frutos, germinará e crescerá. Não depende de nós fazer com que os frutos frutifiquem, depende de nós lançar, depende de nós cuidar da terra, irrigar e adubar, mas nós não conseguimos fazer as sementes germinarem e crescerem. Assim também é a palavra de Deus no mundo e na nossa vida. Basta lançarmos a palavra e aí podemos ir dormir tranquilo, para podermos assim aguardar a semente que cresce. A palavra de Deus nos gera tranquilidade. Podemos ir e dormir no sentido de que sabemos que muitas coisas não dependem de nós, mas dependem do Senhor. E por isso devemos confiar na sua providência, na sua misericórdia e na sua bondade. E depois Jesus continua dizendo que a terra por si mesma produz muito fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Jesus então diz que a semente produz frutos por si mesma. Então, a palavra de Jesus produz frutos por si mesmos. É aquilo que a igreja nos ensina, a força dos sacramentos, não é? Quando nós distribuímos os sacramentos para alguém, quando nós damos o sacramento para alguém, temos a força da catequese, a força do testemunho dos padres, catequistas, pais e padrinhos, mas temos também a força do sacramento, que gera conversão, que gera vida. Por isso, nós sempre celebramos os sacramentos confiantes em Deus e em Sua misericórdia, que age na vida de cada um de nós, que age na vida do seu povo. E Jesus continuou dizendo: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Vejam, a semente de mostarda é comparada por Jesus com a nossa fé, ou como a qualidade, a quantidade da nossa oração. É pequena, mas se é uma semente, se é lançada na terra, ela cresce e dá frutos.
Então nós precisamos lançar as sementes, nós precisamos fazer a nossa parte, dar o nosso testemunho, não é? Precisamos buscar colocar mais Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade. E a própria palavra, ao ser lançada, crescerá e dará muitos frutos. E Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles poderiam entender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia. Abençoe toda a sua família, te dando muita saúde e paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.